No último vídeo eu terminei com esse exemplo aqui e não me atentei para alguns erros. Primeiro aqui, ó, vocês têm 10 propriedades, tá? Aqui deveria ser, em vez de A, todas essas aqui deveriam ser B. Aqui também da mesma forma. Como a gente não fez um estudo muito aprofundado, na verdade estudo nenhum sobre teorias do conjuntos, eu não dei muita atenção para essa segunda tabela aqui. Basicamente eu foquei na semelhança que tem entre as duas, tá? Mas aqui, ó, faltou o complementar, porque aqui eu tenho uma negação, né, do A, aqui eu teria o complementar, que seria uma espécie de negação em teoria dos conjuntos. Bom, e em vez daqui do F, que seria o meu elemento falso aqui, um elemento especial, aqui eu tenho o conjunto vazio para a teoria dos conjuntos, e em vez da verdade em lógica proposicional, aqui eu tenho o conjunto universo, o conjunto S, tá? Voltando agora para a gente ter a definição de álgebra de Boole, que é esta definição que está aqui para vocês, eu já vou comentar mais a respeito dela. Veja o que nós temos aqui nestes dois exemplos. Nós estamos falando sobre elementos de um conjunto. Eu poderia ter colocado aqui um pouquinho mais diferente, eu poderia ter colocado P, Q, né? T, R, S, aquelas proposições que nós vimos lá no comecinho do curso, só para diferenciar um pouco aqui desses elementos. Ó. Mas o que nós temos? Nós estamos falando de elementos de um conjunto, seja de fórmulas bem formuladas aqui, né, se a gente está falando da lógica proposicional, ou sejam de subconjuntos aqui quando a gente está em teoria de conjuntos. De qualquer forma, esses elementos que estamos tratando, o A, B e o C aqui, que não precisaria ser o mesmo, né, com o mesmo nome, são elementos de um conjunto. Outra coisa que nós temos semelhantes nessas duas tabelas são duas operações binárias e uma operação unária. Aqui, para a lógica proposicional, nós temos a disjunção, a conjunção e a negação. Disjunção e conjunção são as operações binárias, a negação é a operação unária que age sobre um elemento, tá? Isso aí a gente já viu também. Aqui, para a teoria de conjuntos, nós temos a união de conjuntos e a interseção de conjuntos, que são duas operações binárias em teoria de conjuntos. E nós temos o complementar, que é uma operação unária. Outra coisa que nós temos de semelhante nesses dois exemplos é a presença de dois elementos especiais. Aqui, para a lógica proposicional, nós temos o F e o V. Não, tá certo. Pensei que eu tivesse errado mais alguma coisa ali. Aqui em teoria de conjuntos, nós temos o conjunto vazio e temos o conjunto universo. São dois elementos especiais, tá? E além disso, finalmente, nós temos 10 propriedades, tá? Aqui são 5, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, e aqui a gente tem 1B, 2B, 3B, 4B, 5B para cada caso. E vejam que elas são basicamente a mesma coisa. Quando todas essas características estiverem presentes, dizemos então que temos uma álgebra de Boole que é definida da forma que aí está. Uma álgebra de Boole denotada por, tá? Esse conjunto B aqui, gente, é um conjunto no qual estão definidas as duas operações. Essa operação aqui, que não confundam com a adição comum, a gente vai chamar de adição, tá? A gente vai chamar essa aqui de multiplicação, eventualmente, e a gente vai usar esta aspa simples aqui como a negação ou complementar. Veja que a gente está adotando a linguagem de teoria de conjuntos, né? Está emprestando, em vez de usar negação, a gente está usando complementação. E este zero aqui, que não precisa ser zero, este 1 aqui, que não precisa ser 1. Tá? Isto aqui é só uma formalização, uma possibilidade, e nós vamos ver exemplos de que não precisa necessariamente trabalhar com essas aí. Quando a gente diz que define duas operações, aqui eu estou dando um símbolo para essa operação. Aqui eu estou dando um símbolo para essa operação, esse pontinho aí, tá? E o que é uma operação? Uma operação, ela faz algo com um elemento ou com dois elementos, por exemplo, tá? Não necessariamente tem que ser aquelas 4 operações matemáticas que estamos habituados. Quando a gente está falando matematicamente, a gente fala de uma operação, ela vai ter
certas condições e vai provocar um resultado, mas não necessariamente tem que ser aqueles. Por simplicidade, a gente está adotando esses dois símbolos aí, tá? Uma operação unária, que a gente vai usar isso aqui, essa aspa simples, para representar a negação ou a complementação. E esses dois elementos distintos que sempre estarão em qualquer álgebra de Boolean. Mas como eu falei, não necessariamente, como a gente viu aqui, ó, tem que ser o 0 ou 1. São dois elementos especiais. E aí tem as seguintes propriedades válidas, quaisquer que sejam os elementos pertencentes a B. Tá? Qualquer que seja x, y e z, não necessariamente só o verdadeiro ou falso aqui, ou o vazio e o próprio conjunto universo, ou o 0, 1, quaisquer que sejam esses elementos aqui pertencentes a B, tá? Quaisquer que sejam esses elementos, todas essas propriedades são válidas. Essa formalização nos ajuda a focalizar as características essenciais comuns a todos os exemplos de álgebra de Boolean. E então podemos usar essas características para provar outros fatos sobre álgebras de Boolean. Uma vez que esses fatos são demonstrados em geral, tá? Por isso que a gente faz essa formalização, serão válidos em qualquer exemplo particular de uma álgebra de Boolean. Simples assim. Eu sei que é chato, é complicado, tem uma definição, tem um monte de símbolo novo, tem um símbolo para fazer uma coisa que não necessariamente é aquilo que eu estou acostumado a fazer, tá? Mas isso é apenas uma formalização. Por que a gente faz isso? Porque existem vários exemplos que têm as mesmas similaridades. Então, a gente formaliza essas características essenciais para ajudar a focar no que realmente interessa e deduzir, conseguir novas propriedades que serão comuns a todas as chamadas álgebras de Boolean, ou seja, todas as estruturas, todos os exemplos que tiverem essas mesmas características. É confuso? Parece complicado? É mesmo, dá para apriorar muito mais, mas vamos ver alguns exemplos simples para a gente ver que também não é essa coisa toda ruim assim que parece. Vamos então começar com esse exemplo aqui, ó. Seja B esse conjunto formado pelos inteiros, tá? Aí esse 0 e 1 vão representar dois números inteiros. Não necessariamente esse 0 e 1 podem representar inteiros. Eu poderia representá-lo aqui, o 0 como falso, né? O 1 como a verdade uma tautologia, se fosse lógica proposicional. Mas enfim, aí eles são realmente números inteiros, tá? E vamos pegar, ó, veja, tá aqui o conjunto. Agora vamos pegar essa operação. Tá? O que é uma operação? Esse sinalzinho de mais aí está representando a operação binária. A operação binária x mais y, vamos dizer que ela equivale a pegar o máximo. Veja, essa operação aqui nada mais é do que o máximo entre os elementos x e y. Lembre-se que eu falei que essa operação não é necessariamente aquela operação de soma que estamos acostumados. Pode ser, mas não precisa ser. Tá? Para essa operação aqui, ó, vamos pegar o mínimo entre os elementos x e y. E esta operação unária, como só tem dois elementos aí, né, vai ficar bem fácil entendê-la. Então, basicamente, o complementar de zero neste conjunto aí, nesta álgebra de Boolean que estamos pegando, isso aqui vai ser uma álgebra de Boolean, tá? Vai ser 1 e o complementar de 1 vai ser 0. Estou chamando de complementar, tá? E essa operação unária, duas operações binárias, conjunto B e esses elementos especiais aqui que geralmente a gente vai chamar de 0 e 1. Então, a gente tem uma álgebra de Boolean, porque a gente tem o conjunto. Nem sempre vai ser nessa notação, dependendo das referências literárias que vocês forem procurar. A gente tem uma operação binária, outra operação binária, a gente tem uma operação unária e a gente tem dois elementos especiais que coincidem
né, que coincidem, que nesse caso são exatamente os dois elementos aqui do conjunto. A gente não precisa se limitar a isso, tá? Vou resumir aqui, ó, as operações em um grupinho de tabelas. Por exemplo, essa operação aqui, o que que ela faz? Eu tenho o elemento 0 e 1, né? Vou colocar aqui o 0 e 1. O que que esta operação de adição aqui faz? Ela é o máximo entre dois elementos x e y, tá? Eu vou montar as tabelas e aí eu mudo a cor para não confundir. Aí eu tenho a operação aqui, ó. Esta aqui, né? Como eu só tenho dois elementos, eu vou relacionar todos eles aqui. Eu acho que vai ficar claro, de certa forma, vocês já viram isso também. E aí eu tenho a operação unária aqui, ó, que eu vou resumir aqui também. Pronto, vou modificar a cor e aí vai ficar mais fácil. Veja só, ó, aqui eu vou representar o resultado da operação do zero com o zero. Como a operação adição é essa aqui, o máximo entre x e y, qual que é o máximo entre x e y? Zero. Agora eu vou pegar aqui, ó, o 0 e 1, tá? Qual que é o máximo entre 0 e 1? 1. Aqui é a mesma coisa, ó, entre 1 e 0. Qual que é o máximo entre 1 e 0? 1. Qual que é o máximo entre 1 e 1? 1. Para esta operação aqui agora, que está representada como o mínimo entre x e y. Qual que é o mínimo entre 0 e 0? 0. Qual que é o mínimo entre 0 e 1? 0. Qual que é o mínimo entre 1 e 0? 0. Qual que é o mínimo entre 1 e 1? 1. Por fim, a operação unária aqui, ó, qual que vai ser o complementar de 0? Vai ser 1. Qual que vai ser o complementar de 1? Vai ser 0. E aí eu posso verificar todas as 10 propriedades simplesmente passando por todos os casos possíveis. Por exemplo, não vou fazer todas, tá? Uma por uma, mas a gente pode ver aqui a propriedade 2b, por exemplo, que é a propriedade da associatividade para multiplicação. Olha só, se eu tenho 0, 0 e 0, tá? Ó, é esta propriedade aqui, tá? Para quaisquer elementos x, y, z pertencentes ao conjunto B. No caso, o conjunto B aqui, ó, nada impede que os elementos sejam iguais. Como o meu conjunto B aqui só tem dois elementos, invariavelmente vai acabar repetindo, tá? Mas, por exemplo, suponha que x, y e z sejam iguais. Eu tenho aqui, ó, aplicando esta associatividade aqui, veja, se eu aplicar esta operação de mínimo entre os dois aqui, vai ser exatamente o mesmo resultado que se eu aplicar o mínimo. Primeiro eu apliquei o mínimo aos dois primeiros, o mínimo entre 0 e 0, 0. Aí vai sobrar 0 aqui, tá? O mínimo, 0. Pronto, 0 e 0 aqui, o mínimo entre eles vai ser 0, que vai ser exatamente o mesmo resultado se eu aplicar aqui primeiro, ó. 0 está aqui, aí eu aplico o mínimo aqui, vai dar 0, depois eu vou aplicar o mesmo resultado. A mesma coisa se eu tivesse, por exemplo, 0, 0, 1. Pode verificar, pode aplicar aí a operação, né, mínimo, que você vai ver que vai dar o mesmo resultado que se eu fizer assim primeiro. Ó, mínimo entre 0 e 1, 0. Vai sobrar só o 0 aqui. Mínimo entre 0 e 0, 0. Vai ser o mesmo resultado aqui, que a gente pode simplesmente colocar, ó, 0, 0. A mesma coisa para todos os outros, e aí eu vou dar uma pausa aqui para fazer, só para deixar claro. Então, estão aí, né? Como só tem dois elementos, eu só teria 8 casos possíveis para essa associatividade. Estão todos aí, se eu não me confundi, se eu não errei nenhum deles. Então, por exemplo, aqui, vamos lá. Epa, errei. Aqui, por exemplo, ó, o resultado devia ser 1. Tá? Já ia dizer. Olha só, aqui. Será que o resultado realmente vai ser 0? Se eu pegar o mínimo entre 1 e 1, é 1. Mínimo entre 1 e 1. Lembrando que eu estou usando essa operação aqui, multiplicação, que foi definida como o mínimo entre x e y. Então, o mínimo entre 1 e 1 é 1. Então, vou ter 1 aqui. 1.
E aí vai ter um mínimo entre 1 e 0, que é 0. Será que do lado de cá, usando a associatividade, eu realmente tenho a mesma coisa? Ó, eu vou ter 1 aqui, mas primeiro eu vou aplicar a operação aqui, mínimo entre 1 e 0, 0. E aí eu vou ter 0 aqui, mínimo entre 1 e 0, 0 também. Vale. O único caso que eu vou ter aqui nesta álgebra de Boole que nós vimos aí, né, com este conjunto, estas operações assim definidas, nesta propriedade 2b, lembrando que 2b era essa propriedade aqui da associatividade para a segunda operação binária que adotamos, tá? O único caso em que ela vai ser 1 é quando todos os elementos envolvidos forem 1. Obviamente a gente não vai ficar fazendo assim, porque apesar desta álgebra aí ser uma das mais simples possíveis, com 2 elementos, algumas têm infinitos elementos, que é já inclusive a próxima... Talvez a próxima exemplificação que eu posso fazer para vocês. Mas antes de passar para o próximo exemplo, vamos fazer outra aqui, ó. Outra propriedade. A existência do elemento neutro para essa primeira aqui, ó. Tá? Essa aqui. Vamos fazer isso aqui. A existência do elemento neutro. Será que tem? Então, o elemento neutro, ó. X, qualquer que seja x, pertencente ao conjunto B, mais o 0 é igual a x. Será que isso vale mesmo? Lembrando que x mais 0, tá? É o que a gente definiu para esta álgebra de Boole aqui, essa operação soma como sendo o máximo. Então, vamos lá. Quais os elementos que eu tenho no meu conjunto? Eu tenho o 0 mais 0 é igual a 0, tá? Que x é esse, gente? É qualquer elemento do conjunto B, tá? Neste conjunto B tá bem simples, porque eu só tenho 2 elementos. Só já testei um aqui, ó. 0 mais 0. 0 é aquele elemento especial, tá? É igual a 0. E agora eu vou testar com 1. 1 mais 0 é igual a 0. Agora, não confundam esse mais aqui com a operação de soma que você está habituado. Não é aritmética. Esse mais aqui, ó, esse mais aqui nessa álgebra de Boole está representando a operação máximo entre x e y. Máximo entre 1 e 0 é 1. É 1 e não 0, né? O máximo entre 1 e 0 é 1 e não 0, como eu tinha escrito da primeira vez. Nos próximos vídeos eu vou ver mais alguns exemplos aqui, tá? Assim, quem não quiser assistir mais, quem já tiver entendido, não precisa ver outros exemplos, vai ficar repetido, o vídeo só vai ficar um pouquinho grande. Mas enfim, em um outro vídeo eu vou falar sobre, você não gostou dessa notação? Você não é obrigado a usar essa notação. Na verdade, acho que eu vou falar num dos próximos exemplos. Já vou mostrar que essa notação aqui eu posso mudar completamente essa simbologia. Se você está se confundindo com estes símbolos aqui, use outros, tá? Passe por uma álgebra de Boole que é mais conveniente para você, que fica mais fácil de trabalhar. Porque realmente, eu, por exemplo, fico muito confuso aqui com a soma e com isto aqui. Então, não gosto dessas operações, eu coloco outro, trabalho no álgebra de Boole que é mais conveniente para mim. Já estou adiantando o que eu deveria falar ou o que eu pretendia falar em outros vídeos. Vamos para um outro exemplo. Bem, como eu estava dizendo, eu vou aproveitar esse exemplo e já vou colocar então um exemplo de álgebra de Boole que não tem necessariamente só 2 elementos. A gente viu que pela definição... Ih, cadê? Que isso? Tá. Pela definição... toda a álgebra de Boole tem que ter pelo menos 2 elementos, né? O 0 e 1. Pelo menos 2. Só que não necessariamente eles serão os únicos, como foi o caso desse exemplo aí. Pode até, inclusive, ter infinitos elementos. O chato de uma álgebra de Boole só com 2 elementos como essa aqui é que eu quero fazer demonstrações que valem para qualquer álgebra de Boole. Aí fica meio difícil de eu garantir essa validade para todas as álgebras de Boole se eu trabalhar só com 2 elementos. Por exemplo, a gente viu aqui que o complementar de 0 para este exemplo aqui é 1, né? Mas em qualquer álgebra de Boole, se eu tiver os elementos x e y e eles forem diferentes, como esse caso aí, eu posso garantir que x é igual o complementar de y? Não necessariamente, tá? Mas assim, aproveitando esse exemplo,
eu vou aqui, ó, mostrar suponhamos que B, em vez de ser o conjunto dos inteiros 0 e 1, seja o intervalo real de 0 a 1. Tá? Isso aqui é um conjunto infinito. Gente, eu estou falando de um intervalo real. Se vocês não lembram lá das propriedades de conjuntos numéricos, lembre que os números reais são infinitos. Inclusive, este intervalo aqui de 0 a 1, ele tem aí o 0,01, o 0,02, o 0,5, né? Qualquer número maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. É esse intervalo aí. Ele é infinito. A densidade dele é tão grande quanto a dos próprios números reais, todos ao mesmo tempo. Mas isso é outra coisa, tá? E aí, as operações vamos definir da mesma forma, ó. Y mais x é igual o máximo, né? Foi, acho que a gente tinha definido, de x e y. X vezes y vai ser o mínimo de x e y. E a diferença aqui é que a nossa complementação de x vai ser 1 menos x, tá? Porque agora eu não tenho só um elemento, eu tenho dois. Isso também é uma álgebra de Boolean. Fica muito similar, claro, eu também não vou conseguir testar as propriedades fazendo aqui, porque eu não tenho casos finitos agora, né? Eu tenho infinitos elementos, eu não vou poder testar para cada um. Não vai ser dessa forma que eu vou averiguar, mas sim, vale. Na verdade, isso é mais do que uma simples álgebra de booleana, álgebra de Boolean, álgebra booleana, tá? Inclusive, acho que em algumas vezes eu me referi ao termo booleano aí como se só tivesse duas opções em aulas passadas, em situações anteriores, e não é bem o correto. Mas enfim, obviamente uma álgebra de Boolean, mas ela recebe, isso aí tem uma característica muito especial, isso aí é a lógica de fuzzy, lógica fuzzy, tá? Uma lógica com essa propriedade aqui é a lógica fuzzy ou lógica nebulosa. Nós teríamos visto se estivéssemos em sala de aula, no presencial, e pudéssemos colocar essas questões mais trabalhosas e passíveis de demonstração numa prova, por exemplo. Mas enfim, isso aqui não só é uma álgebra de Boolean, como na verdade é uma lógica também. Vamos para outro exemplo. Aproveitando os comentários que foram feitos no último exemplo, nos dois últimos, na prática, tá? Considere esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto S, tá? Não é o meu conjunto B que eu estou pegando. Lá a gente estava chamando de conjunto B da álgebra de Boolean, mas não necessariamente tem que se chamar de B, e de qualquer forma não é o conjunto B que eu estou pegando, tá? O conjunto B que me interessa vai ser esse aqui, o conjunto das partes de S. Se vocês lembram lá de teoria de conjuntos, vocês devem lembrar que o conjunto das partes de um conjunto, o conjunto vazio sempre vai estar dentro do conjunto das partes. Vai ser subconjunto de todo e qualquer conjunto, certo? O conjunto das partes é formado por todos os subconjuntos que eu posso formar com esse conjunto aqui, ó. Então, ó, o A é um subconjunto, o elemento A é um subconjunto, o elemento B é um subconjunto, C e assim sucessivamente, A e B, tá? Isso aqui é mais fácil do que parece. Inclusive, o próprio conjunto é subconjunto dele mesmo, ele está aqui. Repare, este conjunto tem lá até uma formulazinha, 2 elevado a n, que é o número de elementos. Esse conjunto tem 3 elementos, tá? O conjunto das partes dele vai ter 8 elementos. Ponto. Não temos mais aí só 2 elementos como tínhamos lá no primeiro exemplo. As nossas operações agora, suponha que se eu pegue, em vez de usar o mais e o ponto, eu posso usar, por exemplo, x mais y, tá? Voltando aqui naquele caso da álgebra de Boolean, eu posso representar como sendo a x união y. É o que eu vou usar para este conjunto aí. Esta operação x vezes y vai ser representada pela interseção. Que na prática é bem parecido com aquele primeiro exemplo que a gente viu desde o primeiro vídeo desse assunto. E aqui, ó, o complementar, a complementação, né, vai ser, aqui sim vai ser o complementar, que é uma forma de representar a teoria de conjuntos, é com esse traço aqui, tá? Mas tem outras formas também, não sei, uma coisa tosca e horrorosa. Obviamente eu não vou fazer a verificação de todas as propriedades, porque aí também seria um caso muito grande. Mas seria interessante que vocês notassem que o conjunto vazio é o elemento zero, vai funcionar como elemento zero para esse conjunto, tá? Para essa álgebra de Boolean. E o conjunto universo aqui, o conjunto S, vai funcionar como o conjunto, né, A, B, C, vai funcionar como elemento 1.
tá? Ou seja, ó, eu teria aqui, ó, a álgebra de Boole como nós definimos lá em cima. Um conjunto B, as operações binárias, a operação unária e dois elementos especiais. Nesta álgebra de Boole aqui, que a gente pode sempre fazer com o conjunto das partes, tá? O meu conjunto B, na verdade, está sendo esse conjunto das partes aí, ó. Das partes de S. As minhas duas operações binárias são a união, né, que está associada ao mais aqui, a interseção e a complementação, que eu vou representar aqui, não ficou muito legal assim, mas enfim. E por último, o que seriam os dois elementos especiais aqui? O zero seria o conjunto vazio, seria representado pelo conjunto vazio. E para não ter que escrever tudo isso aqui, ó, eu vou representar o conjunto universo S como esse elemento especial 1. Tá? Embora eu não vá fazer todas as propriedades, vamos ver aqui a negação, como ficaria. Como ficaria a negação? Por exemplo, para o conjunto vazio. Porque o conjunto vazio está aqui, ó, tá? É um elemento do meu B, tá? É um elemento. Então, como é que ficaria a negação, né, do conjunto vazio? Lembrando que a negação aqui está sendo representada pela complementação. Qual o complementar do conjunto vazio? É o próprio conjunto S. Qual o complementar do A? Do elemento A aqui, ó. Se x for igual a A. É tudo que falta para terminar o conjunto. Opa, coloquei um A aqui. B, C. Né? Qual o complementar do elemento B? A e C. Qual o complementar do elemento C? O A e o B. Qual o complementar de A e B? É o elemento C. Tá? Isso considerando o universo. Mas aqui necessariamente precisaria dos conhecimentos de conjuntos, de teoria dos conjuntos. Se todos vocês não lembram, não se preocupe que não vai ser esse o problema que vocês terão aqui. Tá? E por último aqui, ó, se eu tenho A, B, C, acho que eu coloquei todos os casos possíveis, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seria o conjunto vazio. Então, repara aí que nesse caso, diferente do que aconteceu lá no nosso primeiro exemplo, tá? Eu vou chamar isso aqui de C. Repare que nesse caso aqui, quando eu tenho, por exemplo, o elemento A e C, né? E esse elemento aqui, ó, do conjunto, né? Posso chamar isso aqui de X, por exemplo, esse aqui de Y, quando eu estou pegando dois elementos distintos, ó, um elemento aqui e o outro AC. Outro elemento distinto aqui. Eles são distintos, mas nem por isso o complementar, né, a negação de C vai ser AC. Tá? Nem por isso. Eles são... Isso é diferente, tá? Diferente também do que acontecia lá. Então, essa álgebra de Boole aqui, digamos, seria mais interessante para eu tentar... demonstrar as propriedades a partir dela. Por último, eu vou aproveitar outra lógica, tá? Uma lógica ternária. Bom, o vídeo está ficando um pouquinho grandinho, vamos acabar com esses exemplos aqui, ó. Olha só, nos exemplos anteriores, por exemplo, nesse último, nós vimos que as operações, agora... na outra associamos com as operações de máximo e mínimo, né? Neste último exemplo C, associamos com as operações de teoria de conjuntos, união, interseção e complementação. E agora vamos para algo que está mais familiar para a gente, que é associar as operações com a disjunção, vai ser essa operação aqui, tá? E com a conjunção, que vai ser essa operação aqui. E a nossa complementação vai ser a negação. Extremamente familiar com o que a gente vem trabalhando desde o início do ano, do semestre. O nosso conjunto B vai ser esse conjunto formado por esses três elementos aqui, ó, verdadeiro, falso e N, onde N vai representar um valor desconhecido.
Então, vamos fazer aqui as tabelas para representar essas operações. Por exemplo, para disjunção, para operação de junção, que está definida aqui como a gente já conhece, tá? Não precisa nem explicar muito isso aqui. Ó, eu tenho F ou F. Qual o resultado disso? É falso. Eu tenho F ou verdadeiro. Vai dar verdadeiro. Eu tenho F ou desconhecido. Bom, eu espero que vocês entendam que é um valor desconhecido, né? Porque vai prevalecer o valor de n. Se n for falso, vai ser falso. Se n for verdadeiro, vai ser verdadeiro, porque a gente está operando com a disjunção, tá? Isso é uma lógica ternária. Tem 3 possibilidades. Aqui, ó, V e F, V ou F, na verdade, né? V ou F, verdadeiro. V ou V, verdadeiro. V ou desconhecido, vai ser verdadeiro, independente do valor desconhecido. Aqui eu tenho desconhecido e falso. Vai ser desconhecido. Aqui eu tenho desconhecido ou verdadeiro, vai ser verdadeiro. E aqui eu tenho desconhecido ou desconhecido, bom, vai continuar desconhecido. Agora para conjunção, vou fazer mais rápido aqui, tá? Falso, falso, falso. Conjunção, verdadeiro e essas coisas aqui em cima, verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, desconhecido, desconhecido. Ó, desconhecido e falso. Falso vai prevalecer. Desconhecido e verdadeiro. Desconhecido. E por último aqui, ó, desconhecido e desconhecido vai ser desconhecido. Por último aqui, a negação da falsidade. Verdadeiro. A negação da verdade. Falso. E a negação do desconhecido, bom, vai ser desconhecido. O que é interessante é que vocês percebam que a nossa álgebra de Boole agora, ó, e aí, é aí que eu falei, comentei mais cedo com vocês. Vocês não precisam ficar presos naquela notação, tá? Claro que a gente está abstraindo aqui para trabalhar com outras coisas. Você também não pode ficar limitado só à lógica. Lembrando que a álgebra de Boole representam várias outras coisas possíveis. Então, a minha operação binária de junção, a minha operação binária interseção, a minha operação unária negação, o F e o V como elementos especiais. Perceba que F e V são elementos especiais, mas o conjunto B não tem só eles dois. Tem mais um elemento, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa importante aqui. Enfim, nos próximos vídeos nós vamos ver algo sobre demonstrações de propriedades. E aí o interessante de você perceber que a álgebra de Boole não se limita àquela notação B mais multiplicação e 0, 1 que a gente tinha feito, enfim. Vocês podem se sentir mais confortáveis a pegar uma notação que você já conhece para trabalhar as propriedades em um mundo que fica mais fácil para vocês. E definitivamente eu vou comentar isso em vídeos posteriores.